É isso aí, senhoras e senhores. Tínhamos uma esperança do Brasil que pudesse jogar com essa seleção americana, vamos dizer ali, pau a pau, mas a realidade depois. A minha pergunta era essa: a realidade foi o jogo da França ou a realidade é esse jogo dos Estados Unidos, senhores? A gente sai de um 3-0 animador para um 3-0 desanimador. E vem só a Polônia pela frente. Daqui a pouco a gente vai começar a falar com o chat aqui, mas vai ficar bem mais difícil acreditar numa classificação depois da atuação de hoje. Não só o resultado, né, senhores? Para mim já é esperado, né, amigos? O Brasil não joga voleibol para se classificar, né? E olhando os adversários, acho que foi até uma bênção a gente ter enfrentado a França praticamente C no dia de ontem, né? O Brasil jogou bem ontem, hoje até começou razoavelmente, mas depois foi engolido pelo adversário, né? Um adversário dos mais fortes, jogando em casa, sem pressão, né? Que a gente fala sempre, né? Quando a gente fala de seleção americana, só vai ter pressão lá em Los Angeles, na Olimpíada. Então, assim, não me surpreende nem um pouco. E sendo justo, tá? Vejo uma evolução da semana anterior, embora em alguns momentos a gente voltou a ser aquele time desorganizado, né? As qualidades americanas acabam escancarando aí as velhas falhas que apareceram com muito mais evidência na segunda semana. Então, não me surpreende. Perdemos na bola para um adversário superior. Nossa situação hoje é essa, é preocupante. A gente disse até que estava iludido. Entramos para a transmissão ontem preocupados e temerosos contra uma França B- ou C, por que não? E nos impusemos na partida e vencemos por 3-0. Eu saí, tô iludido, agora sim, vamos que vamos. Mas realmente hoje, contra os Estados Unidos, com o elenco principal em quadra, sem poupar ninguém, com tudo que há de melhor por lá nesse instante, não fomos superiores em nenhum fundamento e estivemos em vantagem apenas nos raros momentos iniciais das parciais. Tá osso, rapaziada. E se nós também não tivéssemos apresentado uma mínima evolução do que a gente apresentou na segunda semana, aí fecha tudo, né, cara? Aí, pelo amor de Deus, o que a gente apresentou na segunda semana é voleibol amador, voleibol universitário. Então, para mim falar que não melhorou da segunda semana para essa, aí a gente estava aqui muito, muito, muito lascado. E precisamos treinar muito aquela situação sem levantador em quadra, né, Gurja? Isso é um absurdo, né, velho? Isso é um absurdo, porque é primário. Se você opta por não ter um levantador em quadra, seja por crescer a rede com um oposto que vem do banco, ou por permanecer com o oposto da dupla troca no saque e voltar com o oposto titular na rede, cara, já tá mais do que declarado que alguém terá que assumir o levantamento de contra-ataque. Não pode a gente ser surpreendido com o contra-ataque gerado e não ter ninguém para fazer o levantamento. Isso aí, cara, isso aí é o básico, é o beabá do voleibol, velho. Tem muita gente aqui, senhores, pedindo para a gente tentar dar uma clareada nas contas do que é preciso fazer para avançar para a fase final. Vamos tentar aqui, são dezenas de possibilidades, porque são vários times que ainda têm chances de classificação. Eu vou pegar aqui da Itália para baixo, que é o grupo das 6 vitórias. A Itália tem 6 vitórias, a Ucrânia tem 6 vitórias, a Turquia tem 6 vitórias e o Brasil tem 6 vitórias. O desempate aqui é por pontos: Itália 20, Ucrânia 19, Turquia 17 e Brasil 16. O Brasil hoje é o primeiro time fora da zona de classificação e quem está logo à frente é a Turquia. Então, assim, o mais fácil de acontecer aqui é a gente secar os turcos. Os turcos têm um confronto direto com a Ucrânia. Então, assim, nesse confronto direto, em tese é um pouquinho melhor a Ucrânia ganhar, porque tem mais pontos. Então, se o Brasil for com desempate, é mais complicado. Então, assim, a gente tem que torcer para a Turquia perder todos e o Brasil vai ter que ganhar. Eu vou olhar aqui quem são os jogos restantes da Turquia aqui para a gente finalizar, para a gente deixar aqui um cenário mais plausível de classificação contra, talvez até entre os 7 classificados, o time mais próximo do nível do nosso, né, senhores? Eslovênia e Irã, boss. Eslovênia e Irã, além de Ucrânia. Então, Eslovênia é bem provável que a Turquia perca. O confronto direto com a Ucrânia, aí vai para um jogo com o Irã. O Irã, cara, como o Bernardinho gosta de chamar, a mina vagante. Você pode esperar uma atuação fantástica,
ou pô, os caras podem entrar completamente desanimados em relação a não valer nada o jogo. Então, assim, é fácil a situação? Não é. É impossível? Também não é. A gente precisaria ter pontuado, porque hoje a diferença entre Brasil e Turquia é a pontuação. A Turquia tem 17, o Brasil tem 16. Então, assim, perder para a Polônia pontuando um 3-2 não seria dos piores resultados, mas teremos que secar os turcos. Minimamente, secar os turcos. E fazer a lição de casa, pelo amor de Deus, contra a China, né, velho? Porra, aí também não tem nem o que falar. Se a gente não vencer a China, é porque realmente não merece de maneira alguma estar entre as 7 melhores seleções na Liga das Nações. Não joga um voleibol. O Júnior Souza escreve aqui. Não joga um voleibol que mereça hoje estar entre as 7 melhores seleções da Liga das Nações. Estou contigo, Guja. O Júnior escreve aqui, o Brasil jogando melhor, mais longe do nível Estados Unidos e Japão. E esse melhor também, né, Júnior? Quando a gente olha para a comparação da semana passada, piorar seria uma tragédia de proporções catastróficas, né? A gente tinha que ter dado uma melhorada, né? Era basicamente uma obrigação melhorar. E é verdade, melhorou, vimos ontem. Em alguns momentos do jogo hoje, a gente conseguiu fazer coisas boas, mas a gente entrou naquele mood de outros momentos, né, senhores? Erros em sequência, inventar em lances que não precisava inventar, por que não jogar o simples? Alguns contra-ataques, os nossos atacantes pegando bolas muito desconfortáveis. Então, assim, soma um erro de passe, um erro de levantamento, com um erro de ataque, com um monte de erro de saque, vira o que a gente viu hoje aí. Os Estados Unidos fazendo várias sequências de 3, 4 pontos. E com uma seleção extremamente entrosada, né? Uma geração que já joga junto há muito tempo, né? Só tem um jogador hoje acima dos 30 anos, que é o McHenry, né? Então os caras, além de serem ótimos jogadores, né, já se conhecem há um tempão jogando muita bola. Abaixo, né, Bruno? Abaixo dos 30. Isso, só um abaixo dos 30 é o McHenry. Dá um Ele descontinho aí pra mim. Não, pelo amor de Deus. Manhã, meia-noite para nós, 4 da horas da manhã, aí não dá mesmo, aí não dá. Bom, e o que eu vou falar, né? Eu entrei meia-noite aqui dizendo que era 12 de outubro. Eu não sei o que vocês bebem antes das transmissões. Mas, ok, vamos ler a mensagem da galera aqui. O Jonas, Brasil pagando pela péssima em caixa alta segunda semana. É uma verdade absoluta. Como vocês dizem sempre, não tem mais bobo no cenário mundial. Quando a gente olha para essa lista de classificados, né, senhores? Tem Eslovênia bem colocada, tem Ucrânia lá dentro, tem Turquia lá dentro. Então, assim, a quantidade de novos personagens entrando nessa disputa por G7 ou G8, né, em outras situações, já é aquele sinalzinho que a gente tem que estar num nível maior, porque realmente a gente corre risco de perder para o Irã, vai correr risco de perder, espero que não para a China mais uma vez, mas... E ainda mais, né, Boss? Ainda mais, tem a França longe de uma possibilidade de classificação e tem a Bulgária, vice-campeã mundial, também hoje fora dessa zona de classificação, o que descreve ainda mais esse cenário de equilíbrio e de dificuldade para o Brasil. Mensagem bacana aqui do Alexandre, e agradeço pelo superchat. Acompanho, inscrito há muito tempo, mas hoje consegui pegar um ao vivo. E agora membro. Parabéns pelo excelente trabalho, vocês são F3 pontinhos. Pô, Alexandre, depois desse 3-0, esse coco tomado aqui, ajuda a diminuir um pouco da tristeza, né? A gente vem aqui tentar fazer o nosso, e como a gente repete várias vezes aqui, a gente tenta ser o mais honesto com vocês, sem querer iludir, sem querer criar fantasias, sem também querer destruir atletas, treinadores. A gente tenta fazer aqui uma coisa muito correta e que bom que você está gostando. Seja bem-vindo desde sempre e agora como membro e enviando mensagem para a gente aqui. E uma coisa que eu não entendi hoje da Comissão Técnica Brasileira foi o revezamento entre os líberos no terceiro set, com o Mike passando e o Pureza defendendo. Eu até aceitaria o revezamento com o Pureza passando e com o saque nosso enquadra o Mike. O Mike não fez uma boa partida, principalmente na recepção. E quando o Bernardo bota o Pureza de maneira efetiva para jogar, ele até jogou a reta final do segundo set em tempo integral, sem revezar. Depois, quando ele volta com a formação do terceiro set, a mesma formação que terminou o segundo set, apenas com o Lucarelli, Cachopo e Darlan, dos titulares em quadra, com Pinta, com Bento
e com o líbero Pureza fazendo esse revezamento com o Mike. Não entendi o motivo de não ser o Pureza recebendo, já que revezando, o Pureza recebendo e o Mike defendendo. Se vocês tiverem aí qualquer argumento que possa ajudar eu entender o porquê isso aconteceu, por favor. Concordo contigo, Gorja. Aí só o Pureza não tá passando nada no treino, né? É o único argumento, né? Porque... Estou falando do líbero que teve... Do líbero não, do jogador. Do melhor passador da Superliga, né? O único acima de 70% de aproveitamento na recepção na nossa Superliga, sacou? Pois é. Também achei que houve uma falha de critério aí. Senhores, para a gente começar a se despedir aqui, até porque eu tenho muita pena do Bruno nesses horários aqui. Jogo de amanhã contra a Polônia. O Brasil vai fazer o seu terceiro jogo em dias sequenciais. O Brasil repetiu sua escalação nesses dias. Hoje a gente já teve o Lucarelli ficando mais tempo no banco. Olhando para as nossas opções, vocês sairiam jogando com o nosso time base já conhecido, ou para amanhã vocês já fariam outras mudanças? Pinta como titular, Pureza saindo desde o início, mais mudanças na ponta. Como é que vocês escalariam o Brasil para enfrentar a Polônia? Para mim, o Pinta amanhã é titular, tá? Pinta no Judson amanhã como titular. Para mim, essa é uma convicção, principalmente pela atuação de hoje. O Pinta foi quem veio do banco e mais correspondeu. Na ponta tá difícil, né, cara? Na ponta tá bem difícil encontrar aí essa formação. Eu acho que ele vai repetir a formação inicial com Adriano e Lucarelli. Acredito que a única alteração será o Pinta no Judson. Eu também acho que ele vai fazer só uma alteração e será essa aí, descrita pelo Gorja, vai ser o Pinta no Judson. Alguém perguntou aqui se poderia escalar Dante, Giovanni e Nobel. Poderia. Acho que a gente teria um upgrade. Mas eu acho também, às vezes, quando a gente compara gerações, fica cruel, por um lado. A gente viveu um momento mais do que fantástico com 4, 5 ponteiros. Né? Quando a gente pega aquela geração que o Murilo não conseguia espaço e quando teve espaço foi o melhor jogador do Campeonato Mundial, ajuda a entender o que era um jogo entre titulares, reservas e reserva do reserva. Então, o mundo, infelizmente, mudou para pior para o Brasil nesse cenário. A gente não tem tantas opções nesse altíssimo nível, né? Vamos dizer assim. Felipe... Nem citou o Giba ainda aí, né? Nessa trinca de ponteiros ainda nem citou o Giba. Felipe, o Bernardinho tem responsabilidade nessas derrotas acachapantes ou essa geração brasileira está aquém no cenário internacional? Acho que são as duas coisas, né, senhores? Acho que uma coisa não exclui a outra nesse processo, né? E o próprio Bernardo acho que não se eximiria de responsabilidade, Gorja. A gente já disse aqui, né? O Bernardo e seus auxiliares não estão conseguindo extrair o melhor individualmente nem coletivamente, por consequência de não conseguir extrair o melhor individualmente do elenco brasileiro. Isso é claríssimo. Pode render muito mais que isso. É isso que eu quero dizer. E aí é claro que não só os atletas, mas também a comissão tem sim sua bela parcela de culpa na situação de baixo rendimento do elenco. Bom, para a gente, acho que chegar aqui nos finalmente, o Jonas manda na ponta, chama a Gabi e a Aninha, abraços. Eu acho que a galera já está indo dormir, bem que chegou bastante gente aqui depois do jogo, mas com toda a situação do nosso trabalhador luso brasileiro, a gente se despede hoje um pouco mais cedo aqui no nosso pós-jogo, para a galera conseguir também dormir. Amanhã todo mundo trabalha, estuda, e amanhã a gente vai estar de volta nesse mesmo bate-horário, por volta de 15 para as 10 da noite. Estaremos juntos, senhores. Agora é mais do que decisão. Esses jogos já foram decisivos. O de amanhã é um pouco mais, talvez, do que esses aqui. Valeu, hein, senhores. Boa noite. Até amanhã ou até daqui a pouco. Partiu o berço. Bruno Souza vai botar uma rodela de pepino em cada olho para dormir no escurinho, pelo menos até às 6h30 da manhã. Tem mais 2 horinhas de meia aí de sono, Bruno Souza, o seu sono reparador de beleza. Nós vamos aqui para o berço também. Obrigado a todos que estiveram conosco na audiência. Valeu, Lacar na retaguarda. Valeu, Big Boss. Valeu, Bexosa dando show na narração.
Valeu você que se inscreveu, tá conhecendo agora o nosso trabalho. Valeu você também que agora se tornou membro, vem ainda fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Nos vemos amanhã, o Bortoleto já deu a letra, horário marcado, 15 para as 10 da noite, Brasil e Polônia por aqui no Webvôlei. Obrigado pelas palavras, Gordinha. Forte abraço a você, Daniel Bortoleto da mesma maneira, Leandro Lacara, todo mundo que acompanhou conosco. Vem aí mais um clássico, né? Mais um jogo grandão, Brasil e Polônia, então, nessa sexta-feira. Aquela saudação especial aos nossos apoiadores, a Melita, o café oficial do vôlei brasileiro, Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também a Volt 100% Brasil. Tá assistindo o pós-jogo no corte? Não mosca, hein? Não se esquece do like. E até essa sexta, então, 15 para as 10 da noite, pelo horário de Brasília. Vem aí Brasil e Polônia. Webvôlei, vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!